Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 337 Situação A técnica da espada do Renascimento era apenas uma técnica de espada na fase experimental. Não havia uma pessoa de influência que o tivesse comprado e implementado em larga escala. Apesar disso, pensar que mais de 100 pessoas foram afetadas. Quão surpreendente foi isso! Olhando para as mudanças na situação, tanto o chefe do departamento James quanto o chefe da equipe de artes da espada Alpes franziram a testa. Suspirando, James disse em voz baixa, eles são realmente cruéis. 104 pessoas. Eles estão planejando suprimir completamente a técnica da espada do Renascimento. Na arquibancada, Lilia não pôde deixar de franzir a testa. Ferdinand segurou-lhe. Está tudo bem, Lilia. As 3 pessoas mais fortes da região do Grande Oeste uniram forças. Além disso, o segundo príncipe ainda não tomou nenhuma atitude. Xingjian vai ficar bem. No entanto, o próprio Ferdinand não estava se sentindo particularmente confiante quando disse isso. 104 pessoas tiveram contratempos enquanto cultivavam a técnica da espada do Renascimento. Quanto tempo e esforço seriam necessários para provar que os contratempos que esses 104 enfrentaram não estavam relacionados com a técnica da espada do Renascimento? James olhou para a carta em sua mão. Foi o testemunha dos relingos da região do Gelo Norte. No entanto, nesta fase, já não havia sentido em trazer isso à tona. Ele olhou para as muitas pessoas na plateia, que agora estavam muito agitadas, e sabia que não valia a pena estar trazendo mais teorias de espadas. Todos os plebeus, aprendizes, cavaleiros. E as pessoas cujo domínio das artes da espada ainda era insuficiente. Eles apenas se lembrariam que 104 pessoas tiveram contratempos enquanto cultivavam a técnica da espada do Renascimento. Quanto à teoria das artes da espada e de como era a técnica da espada do Renascimento. Como esses fracos poderia mostrar-lhes alguma preocupação? Eles não estavam no nível de se preocupar com isso. No entanto, Sally não estava satisfeita com isso. Ela queria derrubar completamente a técnica da espada do Renascimento desta vez. Portanto, ela disse novamente, essas 104 vidas trazem a questão da técnica da espada do Renascimento. Embora todos vocês estejam dizendo que não há problemas teóricos com a técnica da espada do Renascimento, tenho 2 testemunhas aqui que discordam. Em meio aos olhares surpresos de todos, Sword Saint Sasa saiu lentamente. James olhou ferozmente para Sasa e disse, Sasa. Você sabe o que está fazendo? Sasa estava com um sorriso confiante. Ele havia absorvido a falsa intenção da espada na escama do dragão e sentiu que havia ganhado a esperança de atingir o nível divino. Além disso, agora, Chishoa of Swords, Miria Star Palace e o First Prince tinham uma vantagem contra a Great Eastern Region. Então, como poderia Sasa não se sentir confiante? Depois de terminar este show, vou deixar a região do Great Eastern e procurar um lugar para analisar a intenção da espada da evolução do céu. Aquelas pessoas da escola de artes da espada pensam que podem me usar como uma lâmina, mas não sabem que tenho minhas mãos na intenção da espada da evolução do céu. Contanto que eu coloque todo o meu esforço em analisar a profundidade por trás disso. Com o tempo, serei outro soberano celestial do mar sangrento. A essa altura, deixando de lado a escola de artes da espada, até mesmo todo o império poderia estar em minhas mãos. Sasa caminhou até a plataforma e Sally disse a ele, Senhor Sasa, por favor, compartilhe conosco suas opiniões sobre a técnica da espada do Renascimento. A técnica da espada do Renascimento tem uma falha fatal. A razão pela qual pode causar um dano irreversível aos órgãos internos está na forma como circula a energia vital e o sangue. É o resultado da fusão forçada de várias dezenas de técnicas de espada feroz. Há claramente um problema com um método tão vulgar. Todos sabemos que os vasos sanguíneos e os nervos do corpo humano são muito fracos. Portanto, desde os tempos antigos, todos os métodos de circulação da energia vital e do sangue exigem extrema cautela. E mesmo com isso, cada técnica de circulação da energia vital e do sangue ainda precisaria ser submetida a um grande número de testes antes de poder realmente ser usada. Com base no que eu sei, a técnica da espada do Renascimento de Fang Xingjian não foi submetida a nenhum experimento humano antes. Sasa lançou um olhar para as pessoas da Academia Regional da região Great Eastern e disse friamente, no entanto, sob tal circunstância, esta técnica de espada foi submetida à Associação de Cavaleiros e elogiada aos céus.
Tem gente que até pensa que essa é uma técnica de espada que vai mudar a sociedade. Aqueles que fizeram isso são claramente desprovidos de toda consciência. Um dos professores não pôde deixar de se levantar e gritar furiosamente: Sasa, seu cestardo! Você vai contar uma mentira descarada. Qual parte do que eu disse estava errada? Fang Xingjian colocou essa técnica em algum experimento humano? Não há necessidade disso. A técnica da espada do renascimento é uma técnica de espada nutritiva que nutre o corpo e acumula pontos potenciais. Seu método de circulação da energia vital e do sangue segue o fluxo natural do corpo humano. Se o seu sangue estiver fluindo constantemente em seu corpo, você apresentaria sintomas de sangramento interno e deterioração dos órgãos internos. No entanto, ficou claro que muitas pessoas presentes não concordaram com isso. Tanto a reputação do Cavaleiro da Espada quanto o seu raciocínio, que era fácil de entender, os convenceram. Não foi submetido a um único teste. HMPH, toda essa conversa sobre como não há problema com as teorias da espada. E pensar que eles não testaram nenhuma vez. Eu acho que o próprio Fang Xingjian pode não ter pego a técnica da espada do renascimento. Parece que para glorificar seu discípulo, essas pessoas da academia regional realmente não se importam com mais nada. Não havia muitos especialistas em artes de espada na plateia. Então, como eles não entendiam as teorias, eles só podiam ouvir as palavras que os outros achavam que faziam sentido. Saz era claramente um mestre nisso. Ele não trouxe as teorias por trás da técnica da espada do renascimento e, em vez disso, apenas trouxe à tona o ponto de que Fang Xingjian não havia colocado a técnica da espada em testes humanos em larga escala. No entanto, este não foi o fim de tudo. Sasa pegou uma carta e disse: esta é uma carta que o supremo chefe da Escola de Artes da Espada, En Jianxiao, escreveu para mim. Ele escreveu em detalhes sua avaliação da técnica da espada do renascimento. Quando Sali viu essa cena, suas sobrancelhas arquearam um pouco. Ela e os 6 mestres das artes da espada olharam na direção de Sasa. Na carta, En Jianxiao havia apontado a enorme falha no método de circulação de energia vital e sangue que a técnica da espada do renascimento usava. Embora os 6 mestres das artes da espada ainda tivessem dúvidas, eles não podiam dizer nada como refutação. Não havia nada que eles pudessem fazer sobre isso. A Escola de Artes da Espada e En Jianxiao representavam a mais alta autoridade em artes da espada no Império. Como eles poderiam dizer algo contra isso? Sali leu a carta de En Jianxiao, e uma grande comoção mais uma vez estourou. Sali disse friamente: tudo bem, acredito que todos chegaram às suas próprias conclusões sobre este caso. Eu tenho outra carta aqui do mestre Lawrence do Miriam Star Palace. James fechou os olhos. Lawrence era o mestre de Out e o discípulo do especialista em nível divino, Astral Ancestor. A interferência de Lawrence significaria que o Astral Ancestor havia intervindo. Opes também soltou um suspiro. No nível 29, Opes e James já estavam no auge de serem cavaleiros da Outorga. No entanto, quando comparados com especialistas de nível divino, não havia como eles vencerem. Embora Lawrence não fosse um especialista em nível divino, ele era discípulo de um. Essa identidade significava que suas palavras carregavam 10 vezes mais peso. Mesmo se eles não acabassem perdendo a arbitragem, enquanto as palavras de Lawrence se espalhassem, quantos cavaleiros ainda se atreveriam a cultivar a técnica da espada do renascimento? Sali leu a carta de Lawrence lentamente. A técnica da espada do renascimento é realmente uma técnica de espada inovadora. No entanto, devido aos limites do domínio do Criador nas artes da espada, ele não completou verdadeiramente esta técnica de espada. Como resultado, a técnica da espada tem uma grande falha e causará uma forte repercussão nos órgãos internos. No entanto, sua criatividade ainda tem um grande valor referencial. Miriam Star Palace já tem planos de trabalhar em conjunto com a Escola de Artes da Espada e o Caminho Antigo do Inferno para criar uma nova técnica de espada usando a criatividade da técnica da espada do Renascimento a combinar várias dezenas de técnicas de espada nutritiva. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 338 Sombrio na arquibancada, Out, que havia entregado pessoalmente a carta a Sali, soltou um suspiro e fechou os olhos. Ao lado dele, Norman, que esteve com ele todo esse tempo, sorriu e disse: Fang Xingjian está acabado. Out balançou a cabeça. Isso mesmo, ele está acabado. Em seu tom,
Havia uma pitada de decepção indescritível. Depois de ler a carta, Sally olhou para James e os outros e disse: "O que mais vocês têm a dizer?" Ela falou com grande autoridade, olhando para James, Opes e os outros como se ela fosse a mais forte. James e Opes franziram a testa, mas não conseguiram pensar em nenhuma solução. No entanto, o governador Devitt permaneceu calmo, como se não se importasse com a cena que estava vendo. Quando o chefe regional viu a maneira como o governador Devitt estava se comportando, ele não pôde deixar de perguntar: "Você vai apenas assistir assim?" Devitt acenou com a mão e disse: "Está tudo bem, está tudo bem." A sugestão de um sorriso apareceu nos cantos de seus lábios. "Tudo está sob controle." Um traço de dúvida passou pelos olhos do chefe regional. No entanto, ele imediatamente lembrou o poder do segundo príncipe de lidar com informações. Então ele pensou consigo mesmo que desde que Devitt disse isso, pode ser porque ele tinha alguém que confiar. O chefe regional observou com curiosidade para ver como eles iriam reverter a situação. Maldito seja Fang Xingjian. Ele lançou uma técnica de espada como essa para todos aprenderem. E pensar que tem efeitos colaterais fatais. Seu status como cavaleiro outorgado deve ser revogado. E há também o monumento do Panteão e o Palácio das Técnicas de Matar. Ele deve ter trapaceado também. Quase todo mundo estava sentindo fúria e desgosto com a técnica da espada do Renascimento e Fang Xingjian. Lily e Ferdinand olharam para a multidão agitada. Suas expressões gradualmente se tornaram sombrias, e seus olhos se encheram de pânico. Se esse caso realmente terminasse assim, Fang Xingjian, sem dúvida, seria listado na parede da vergonha nos registros históricos, seu nome deixado para trás da infâmia. O rosto de James tremeu um pouco quando ele se levantou abruptamente. Sua violenta vontade marcial varreu a área como se fosse algo físico, suprimindo instantaneamente toda a maldição. Sally olhou friamente para o chefe de departamento James e disse em um tom arrogante: "Senhor James, eu sei que você é muito forte. Na segunda transição e no nível 29, provavelmente não há ninguém aqui que seja páreo para você. No entanto, mesmo que você possa matar todos os presentes hoje, você não poderá mudar a maneira como o mundo inteiro pensa. Não há espaço para dúvidas em relação ao problema da técnica da espada do Renascimento. Se você não tem como provar o contrário, então deixe Fang Xingjian se apresentar. Deixe o criador da técnica da espada do Renascimento responder as nossas perguntas. Se ele também não puder responder nossas perguntas, vou utilizar a autoridade que a associação me deu em solicitar a proibição da disseminação da técnica da espada do Renascimento, bem como de todos os experimentos relacionados à técnica da espada que estão sendo conduzidos em o país." James soltou um suspiro e finalmente entendeu o plano do adversário. Eles poderiam provar repetidamente que não havia problema com a técnica da espada do Renascimento e declarar o número de pessoas que a cultivaram com sucesso. No entanto, mesmo que eles pudessem trazer 10.000 ou mesmo 100.000 pessoas, eles não seriam capazes de encobrir o fato de que 100 pessoas falharam em cultivá-lo e estavam à beira da morte. Essas pessoas realmente merecem morrer. Enquanto James pensava sobre todas essas coisas, ele então olhou para o espaço vazio que foi deixado para Fang Xingjian, sentindo que era bom que Fang Xingjian não tivesse vindo. Sally deu um tapa na mesa e gritou: "Fang Xingjian. Ele está com medo. Ele está se sentindo culpado. Por suas próprias razões egoístas, ele conseguiu que tantos jovens, tantas pessoas que representavam o futuro do Império, sofressem as consequências. Ele é uma sanguessuga que se gruda no corpo do Império. Uma pessoa como essa não merece ser um cavaleiro outorgado." Ao dizer isso, Sally pareceu sentir uma leve dor latejante nos ombros. Ela gritou: "Estou perguntando mais uma vez. Onde está Fang Xingjian? Se ele ainda não aparecer, com base nos regulamentos, considerarei que ele desistiu dessa arbitragem." Quando Sword Saint Sasa ouviu isso, os cantos de seus lábios se curvaram levemente. Fang Xingjian está acabado. Muitas pessoas da arquibancada também se levantaram e gritaram: "Revogue o status de Fang Xingjian como cavaleiro outorgado. Prendam-no. Coloque-o em julgamento. Todas as formas de disseminação da técnica da espada do Renascimento devem ser banidas." Sally concordou com a cabeça. No entanto, quando ela estava prestes a falar novamente, a porta se abriu. Alguns minutos atrás, Fang Xingjian e Zhou Xingwen entraram juntos no salão do governo municipal.
Enquanto caminhavam pelos corredores largos e espaçosos, seus passos soavam continuamente. Então, enquanto prosseguiam, uma figura alta apareceu de repente para detê-los. Armstrong, cujo rosto estava coberto de cicatrizes, ficou ali sorrindo. Embora seu rosto estivesse coberto de cicatrizes, ele ainda exalava uma sensação muito suave e gentil. Lord Armstrong. Zhou Xingwei cumprimentou respeitosamente. Por que você veio aqui? Obviamente para esperar por vocês. Armstrong falou com uma voz severa. Xingjian, por que você chegou tão tarde? A situação interna ficou muito sombria. Oh! A equipe de arbitragem está em vantagem. Armstrong deu um tapinha nos ombros de Fang Xingjian e perguntou, você tem alguma confiança? Se você não fizer isso, então você deve sair agora. O que? Zhou Xingwen ficou surpreso. A situação na arbitragem já era tão sombria. Fang Xingjian sorriu e disse, não há como eu perder. Vendo quão confiante Fang Xingjian estava, Armstrong disse com uma voz leve, esse o caso? De repente, um fluxo de informações extremamente sinistro e vicioso contendo uma intenção extremamente maliciosa fluiu das palmas das mãos de Armstrong para a cabeça de Fang Xingjian. Como um cavaleiro conferido de nível 29, Armstrong ativou pessoalmente a técnica de matar, técnica do pequeno fantoche. Seu ataque foi extremamente secreto, e mesmo a armadura de aniquilação do abismo celestial foi incapaz de detectá-lo, nem mostrou nenhuma reação. A técnica da pequena marionete é uma das técnicas mais secretas do antigo caminho do inferno. Aqueles que a conhecem chamam-na de técnica de matança mais cruel da história. Armstrong olhou para Fang Xingjian, que não estava mostrando nenhuma reação, e uma pitada de desprezo brilhou em seus olhos. Como um dos clones mais secretos do primeiro príncipe, ele controlava o poder que representava a alma nos 36 mapas do inferno. Foi também um dos 36 poderes do inferno. Quando combinado com a técnica do pequeno boneco, até mesmo um cavaleiro conferido de nível 29 pode ser levemente afetado por ele, muito menos Fang Xingjian. Era exatamente como o poder da espada agitando os céus tinha sido controlado e agora era incapaz de escolher entre a vida e a morte. Atualmente, Potter ainda estava deitado em uma cama de hospital em estado de coma. Claro que esta técnica de matança só seria eficaz se fosse executada consecutivamente e a distância não deve ceder 10 metros. Mais importante ainda, a técnica só podia ser usada para controlar o corpo físico e era incapaz de controlar o coração e as memórias da pessoa. Portanto, não poderia ser usado para ajudar o primeiro príncipe a obter as assinaturas dos mapas do inferno. Armstrong olhou para Fang Xingjian e perguntou, oh, de onde você tira confiança? Por que você não compartilha comigo para que eu possa dar alguns conselhos? Não há necessidade disso. Você saberá depois que eu entrar no salão e disser em voz alta. Fang Xingjian deu um passo à frente e estava prestes a passar pelo corpo de Armstrong quando o último bateu em seu ombro, ativando a técnica do pequeno fantoche. Como a técnica trabalhou em conjunto com o fluxo de informações à espreita de antes, uma corrente de informações extremamente maliciosa dirigiu-se à consciência de Fang Xingjian. Acho que é melhor se você disser isso agora. Um brilho estranho brilhou nos olhos de Armstrong, e suas palavras tinham um misterioso fascínio. No entanto, Fang Xingjian apenas piscou como se estivesse olhando para um idiota. Simultaneamente, a carta colocada perto de seu peito de repente brilhou intensamente. A expressão de Armstrong ficou sombria e ele decidiu recuar. No entanto, ele percebeu então que ele era incapaz de se mover. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 339 Nível divino feixes de luz branca pareciam surgir do peito de Fang Xingjian, enquanto Armstrong sentia que alguém estava lançando um olhar para ele daquela luz. Aquele olhar era como uma montanha alta, bem como um grande mar. Era tão complicado quanto o universo e tão pesado quanto os corpos celestes. Esse olhar não era algo que os humanos pudessem suportar. E foi um olhar que causou a devastação de Armstrong. Quando Armstrong mais uma vez recuperou seus sentidos, ele abruptamente jogou a cabeça para trás e eventualmente cuspiu uma tremenda quantidade de sangue incontrolavelmente. Ele até parecia ter envelhecido 10 anos de repente quando caiu. Armstrong então se apoiou à força com as mãos, de alguma forma conseguindo aguentar o impacto do golpe. No entanto, muito em breve, sua boca se abriu novamente e sangue fresco continuou a brotar.
Ele até começou a vomitar alguns de seus órgãos internos enquanto seu corpo envelhecia mais uma vez. Manchas da idade estavam começando a aparecer em seu rosto. Armstrong olhou incrédulo para sua palma murcha e enrugada. Então, quando seu olhar mudou para Fang Xingjian, Armstrong perguntou: "O que você fez? O que era aquela coisa mais cedo?" Armstrong queria atacar Fang Xingjian, mas descobriu que não era mais capaz de circular suas ondas e método de cultivo mental. Era como se seu cérebro estivesse coberto por uma camada de banho e ele não conseguisse liberar nenhuma de suas forças extraordinárias. Fang Xingjian tirou a carta da Santa Oração de seu peito e lembrou o que Wang Lin havia dito. A carta continha a vontade marcial do especialista em nível divino. Apenas um pensamento pode fazer com que um cavaleiro conferido de nível 29 fique assim. Então não é à toa que eles podem mudar as tendências de um país e sua história. É verdade que pessoas como essas não são diferentes dos deuses. Fang Xingjian ganhou uma nova compreensão de quão aterrorizantes os especialistas do nível divino eram. Felizmente, desta vez, a outra parte estava do seu lado. Fang Xingjian lembrou como ele havia escrito as 5 primeiras camadas de transformações para as prodigiosas ondas de poderes divinos astrais na carta anteriormente. Neste momento, Fang Xingjian decidiu que uma vez que ele voltasse, ele enviaria ao Santo Horizon as transformações restantes, bem como agradecimentos. Olhando para a carta e para o brilho branco que estava se extinguindo lentamente, Armstrong continuou a vomitar sangue fresco. Ele olhou para a carta com espanto e perguntou: "O que? O que é isso?" "É uma carta que o Santo Orion escreveu para mim como um testemunho de que não há problema com minha técnica da espada do renascimento." Ouvindo as palavras de Fang Xingjian, uma pitada de compreensão brilhou nos olhos de Armstrong. Então, era isso. Um especialista em nível divino. Ele é realmente fiel ao seu nome. Ao olhar para Fang Xingjian, o olhar de Armstrong brilhou com grande inveja e cautela. O que esse Fang Xingjian fez para merecer o favor de um especialista em nível divino? No entanto, sentindo sua situação atual, terror e desespero surgiram dentro dele. Armstrong sentiu que seu tempo de vida estava chegando ao fim, e era como se seu corpo físico fosse desmoronar a qualquer momento. Ele podia sentir que ele estava tão gravemente ferido que estava à beira da morte. Pensar que apenas um olhar enviado através do espaço, poderia me machucar a ponto de agora estar prestes a morrer. Pensar que as habilidades do Santo Orion já atingiram um nível tão alto. Depois que Fang Xingjian disse sua parte, ele saiu sem nem mesmo voltar. Simultaneamente, ele instruiu: "Fique de olho nele. Não o deixe escapar." Zhou Xingwen ainda estava surpreso com a carta do Santo Orador. Quando ele ouviu Fang Xingjian lhe dizendo para ficar de olho no vice-governador Armstrong, ele perguntou em choque: Eu? Fique de olho em Lord Armstrong? Em sua condição atual, ele nem será capaz de lidar com qualquer cavaleiro comum. Você só precisa ficar de olho nele e não deixá-lo escapar ou cometer suicídio. Eu estarei de volta em breve." Com base nas estimativas de Fang Xingjian, com a Santa Oração como seu apoio, ele poderia retornar muito em breve. No entanto, o que ele não sabia era que Armstrong não era um cavaleiro conferido de nível 29 comum. Indícios de névoa roxa se espalharam do corpo de Armstrong e, naquele instante, ele se transformou na figura do primeiro príncipe. Fang Xingjian voltou-se abruptamente, e seu olhar pareceu refletir que ele estava extremamente em guarda. "Armstrong, pensar que você também é um dos 36 clones do mapa do inferno?" Armstrong ignorou Fang Xingjian e, em vez disso, ajoelhou-se diante da tênue silhueta de neblina de cor púrpura, dizendo: "Este subordinado falhou em sua missão. Rogo a Vossa Alteza que me perdoe." O primeiro príncipe não disse nada. Ele escaneou Fang Xingjian e então disse com uma voz fria: "Eu não esperava que você pudesse obter ajuda da igreja." No entanto, o que o primeiro príncipe estava interessado claramente não era Fang Xingjian, mas a carta que ele estava segurando. O primeiro príncipe olhou brevemente para Fang Xingjian e não lhe deu atenção. Ele então olhou para a carta e disse: "É apenas o Santo Orion. Qual é o problema? Espere até que eu entre no nível divino. Então eu vou pessoalmente fazer uma viagem para a montanha sagrada de Yalan e fazer uma visita." Com isso, o primeiro príncipe lançou um olhar para Armstrong, e a fúria acendeu em seu coração. Armstrong era a pessoa mais forte que o primeiro príncipe havia contratado e plantado secretamente na região do Grande Oeste.
No entanto, Armstrong foi espancado a ponto de ficar quase totalmente aleijado, e ele estava à beira da morte. Mesmo que o primeiro príncipe salvasse Armstrong, Armstrong perderia suas proezas de batalha por pelo menos 7 a 8 meses. Isso faria com que o primeiro príncipe perdesse completamente um grande assistente, bem como seu controle sobre a região do Grande Oeste. O primeiro príncipe olhou furiosamente para Fang Xingjian. Então a silhueta de névoa roxa agarrou Armstrong e recuou lentamente. Enquanto Fang Xingjian estava se perguntando quanto do poder do Santo Horizon foi deixado na carta e se ele deveria persegui-lo, o primeiro príncipe e Armstrong já haviam se dissipado gradualmente. Era como se tivessem se transformado em correntes de ar, espalhando-se no ar e desaparecendo como uma ilusão. Quando Fang Xingjian soltou um suspiro, ele tinha uma expressão impotente. Ele acabou de ativar totalmente sua percepção do céu e usou a intenção de espada incomparável de nível continuamente para procurar as fraquezas de Armstrong e do primeiro príncipe. No entanto, mesmo que o clone estivesse tão ferido, ainda não havia falhas no primeiro príncipe. Fang Xingjian não teve chance de atacar. Isso foi especialmente quando as informações que Fang Xingjian continuava recebendo do primeiro príncipe pareciam mostrar que ele seria capaz de entrar em um novo mundo a qualquer momento. Todas as informações que Fang Xingjian reuniu continuamente das partículas de éter nos arredores o fizeram sentir uma grande ameaça. Era como se as partículas de éter estivessem alertando Fang Xingjian contra atacar o primeiro príncipe. Fang Xingjian inicialmente pensou que ele já havia feito um grande progresso durante esse tempo e que ele poderia até mesmo contornar níveis mais altos para derrotar os cavaleiros conferidos de nível 25. No entanto, agora parecia que o primeiro príncipe também tinha ficado mais aterrorizante. Ainda preciso acelerar. Isso também é bom. Depois desta arbitragem, terei mais dinheiro e tempo para cultivar. O dinheiro deve ser suficiente para eu cultivar o primeiro nível das estampas místicas. Enquanto Fang Xingjian pensava nisso, ele se virou e continuou seu caminho. O rosto de Zhou Xingguo empalideceu quando ele olhou para o local onde o primeiro príncipe havia desaparecido. Então ele rapidamente seguiu Fang Xingjian. Sentada na plataforma, Sally disse pela última vez, vou perguntar mais uma vez. O que mais você tem a dizer? Se não houver mais nada, a arbitragem terminará aqui hoje. Só então, Fang Xingjian chutou a porta do salão com uma força forte. Ele foi lançado voando com um estrondo alto e caiu pesadamente no chão, levantando um pouco de poeira. Fang Xingjian. Sally se levantou de repente. Quando ela viu a calma Fang Xingjian, ela sentiu como se suas costas ainda estivessem doendo um pouco. Sasa se virou e olhou para Fang Xingjian como se estivesse olhando para um homem morto. Os cantos de seus lábios se curvaram levemente quando ele pensou consigo mesmo. Pensei que esse rapaz já havia escapado. E pensar que ele se trouxe de volta aqui. Ele é realmente indiferente às consequências. O olhar de Ou se deslocou para Fang Xingjian. Ele originalmente queria perseguir e superar Fang Xingjian, tendo visto como um oponente jurado. No entanto, enquanto observava Fang Xingjian ser destruído lentamente, além de sentimentos de pena, Ou também teve outros pensamentos. Talento, proeza de batalha. Embora seja verdade que essas coisas são importantes, antes de se tornar um especialista em nível divino, conexões, experiência e poder são mais importantes. Além disso, quantas pessoas são capazes de se tornarem especialistas em nível divino de qualquer maneira? Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 350 refuta Lilia levantou-se abruptamente, e o braço que suas mãos estavam apertando com força pareceu rachar um pouco. Ferdinand deu um tapinha nas costas dela e disse, está tudo bem. Já que Xingjian está disposto a vir, deve ser porque ele tem uma solução. No entanto, naquele instante, uma comoção feroz eclodiu entre os espectadores, e inúmeras intenções malignas foram direcionadas a Fang Xingjian. Você é quem criou a técnica da espada do renascimento. Que técnica de espada de lixo é essa? Você sabe quantas pessoas você prejudicou? Uma pessoa assim ainda é considerada um gênio que a academia regional alimentou? A gestão está ficando cada vez mais sem vergonha. Ouvindo as maldições da multidão, as sobrancelhas de Fang Xingjian franziram ainda mais. Finalmente, Fang Xingjian pisou ferozmente, e foi como se uma luz de espada passasse no ar. Sua perna era como uma espada afiada perfurando o chão. Usando sua perna como um substituto para uma espada,
Fang Xingjian ativou sua formação de espadas fenômenos de nível 40. Esta formação de espada foi criada a partir da síntese da técnica da espada Thunderbolt, espada deslocadora da montanha e da formação da espada aquática. Através da criação de uma formação de espada, o usuário poderia controlar o poder do raio, geomagnetismo e vapor de água, manipulando tudo no mundo. As pessoas presentes sentiram que o chão tremia furiosamente, acompanhado de um estrondo alto. Muitos gritos ecoaram incessantemente, como se o fim do mundo estivesse chegando. Os tremores aterrorizantes encobriram as vozes de todos. Então, quando o chão parou de tremer, o lugar ficou completamente quieto, sem um único som. Sally olhou para Fang Xingjian enquanto pensava, as artes de espada desse cara ficaram mais fortes de novo? No entanto, ela ainda olhou para Fang Xingjian sem medo e disse, Fang Xingjian, o que você quer? Você está pensando em agredir a equipe de arbitragem. Eu só estou deixando eles ficarem quietos um pouco. Fang Xingjian levantou a cabeça para examinar a arquibancada do espectador antes de dizer, um monte de pessoas que nem são cavaleiros outorgados. Vocês realmente entendem artes com espadas? Se você não conhece nem viu a técnica da espada do Renascimento antes, que direito você tem de falar? Não me entenda mal. Não importa o que você diga, os resultados da arbitragem de hoje não serão relacionados a você. Sally olhou para Fang Xingjian friamente e disse, Fang Xingjian, acho que você pode não conhecer a situação agora. A associação já descobriu que mais de 104 pessoas no país sofreram vários graus de deterioração de órgãos internos após praticarem a técnica da espada do Renascimento. Além disso, o mestre Lawrence do Myriad Star Palace, que é o primeiro discípulo do Ancestral Astral, bem como o mestre Yan Xiao, que é o supremo chefe da Escola de Artes da Espada, ambos enviaram documentos para provar que existe um problema com a técnica da espada do Renascimento. Ao ouvir isso, a expressão de Fang Xingjian ficou incontrolavelmente sombria. Ele não esperava que a oposição fosse tão cruel, enviando tantos anciões para suprimir a técnica da espada do Renascimento. Se não fosse pela carta do Santo Orador, ele provavelmente estaria realmente em apuros. Portanto, Fang Xingjian não disse muito e apenas pegou a carta do Santo Orador. No momento em que ele tirou a carta, uma luz branca surgiu do envelope e uma consciência aterrorizante apareceu. Observando o envelope liberar uma luz branca enquanto flutuava no ar, todos os presentes ficaram apavorados. A sensação fraca era um terror instintivo, o terror que um coelho sentiria quando encontrasse um tigre. Enquanto os fortes pressentiam algo ainda mais forte. Eles podiam sentir que uma corrente de informação estava irradiando continuamente do envelope em todas as direções. No entanto, quando eles leram as informações com a percepção do céu, eles só puderam sentir luz, calor e profundidade sem fim. Isso estava certo. A profundidade era mais alta que as montanhas e mais profunda que os mares. Abraçava tudo e perdoava sem a intenção de possuir tudo. O ar tremeu ligeiramente, e a voz de um velho foi transmitida aos ouvidos de todos sem restrição. Era a voz de um ancião, e estava cheia de um tom de amor e preocupação. Boa tarde. Eu sou o sétimo rei guardião da Igreja da Verdade Universal. No entanto, você deveria estar mais acostumado a se dirigir a mim como o Santo Orador. Não há necessidade de se espantar. Este é o meu clone de éter. A razão pela qual estou aqui hoje é para falar sobre o assunto de Fang Xingjian. Ouvindo as palavras do Santo Orador, a moral das pessoas da Academia Regional recebeu um impulso. Lily e Ferdinand também abriram sorrisos encantados. No entanto, os semblantes da Suarzaint Saz e da árbitra Sally imediatamente ficaram sombrios. Sazia franziu a testa e amaldiçoou interiormente. Droga! Pensar que um especialista de nível divino veio pessoalmente para lhe mostrar apoio. Que tipo de piada é essa? A diferença entre um especialista de nível divino e um cavaleiro comum era muito grande. Além disso, por causa disso, os especialistas de nível divino restringiriam uns aos outros, fazendo seus movimentos com cuidado. A aparição do Santo Orion claramente pegou todo mundo desprevenido naquele instante. Sally perguntou diretamente, Lord Horizon, você vai provar que não há problema com a técnica da espada do Renascimento? No entanto, já existem mais de 100 praticantes de artes marciais em todo o país que sofreram lesões após praticarem a técnica da espada do Renascimento.
Sally deixou de falar sobre Lawrence e Jian Xiao. Foi porque os dois claramente não comandavam uma autoridade tão alta quanto a Santa Oração. A Santa Oração disse: você não pode suspeitar que é devido à técnica da espada do Renascimento só porque 100 cultivadores ficaram feridos. O que você tem são apenas estatísticas e não o verdadeiro motivo. É exatamente como alguém que se aquece sob a luz do sol acabaria morrendo. Não vamos mais nos aquecer ao sol por causa disso. Com base na minha experiência, não há problema com a técnica da espada do Renascimento. Além disso, já cultivei essa técnica até o nível 10, e ela é capaz de me fornecer 8.000 pontos potenciais diariamente. Quando a técnica da espada do Renascimento é cultivada até o nível 10, mesmo um aprendiz comum sem o aprimoramento de nenhuma especialidade deve ser capaz de obter pelo menos 4.000 a 5.000 pontos potenciais. Ao ouvir isso, uma comoção começou. A atenção de todos foi atraída pela menção de 8.000 pontos potenciais. 8.000 pontos potenciais. Quão aterrorizante era esse número! Mesmo que as pessoas presentes soubessem que elas podem não ser tão monstruosas quanto um especialista em nível divino, ter 4.000 a 5.000 pontos potenciais diariamente também era algo que eles geralmente nem ousavam pensar. Somente os cultivadores entenderiam quão grande era a tentação. Especialmente porque as palavras foram ditas pelo Santo Orion. Quem não acreditaria? No futuro, mesmo que eles sentissem que havia um problema com a técnica da espada do Renascimento, ainda haveria um grande grupo de pessoas que seriam incapazes de se conter e decidir pegar a técnica. Sally disse com um semblante pálido, mas isso ainda não pode esconder os riscos que a técnica da espada do Renascimento tem, certo? Pelo menos, ainda há necessidade de provar que os problemas com essas 100 pessoas não são relevantes para a técnica da espada do Renascimento antes que todos possam ficar à vontade quando cultivarem a técnica. No entanto, a Santa Oração não foi de acordo com os planos de Sally. Em vez disso, ele evitou se envolver com o assunto em relação às 100 pessoas e disse diretamente: definitivamente não há problema com a técnica da espada do Renascimento. Já relatei este assunto à igreja. Uma equipe de representantes provavelmente virá em breve para conversar com Fang Xingjian sobre a emissão dos direitos da técnica da espada. Nossa igreja estará promovendo esta técnica de espada massivamente nos próximos anos. Além disso, o que as pessoas aqui presentes podem não saber é que o cultivo da técnica da espada do Renascimento também é muito benéfico para o treinamento de especialistas de nível divino. Pode até aumentar um pouco as chances de um especialista de nível 29 atingir o nível divino. Depois de dizer isso, o santo orador fez uma pausa, como se estivesse deixando os outros terem algum tempo para digerir essa notícia chocante. Ele então continuou: além disso, eu já convidei Fang Xingjian para participar do plano de classificação de técnicas marciais da igreja. Com seu talento e cultivo de espadas, ele tem a capacidade de ser responsável pela classificação de pelo menos 1% das técnicas de espada. Instantaneamente, uma grande comoção irrompeu no corredor. Vários olhares atônitos, surpresos e invejosos pousaram em Fang Xingjian. Sally caiu para trás em seu assento impotente, seu olhar cheio de fúria e exasperação. No entanto, não havia nada que ela pudesse fazer para mudar a situação atual. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.